somos acolhidos e recebidos por Deus na casa dele. Que você se sinta bem aqui hoje à noite. Todos nós temos as nossas necessidades, todos nós temos as nossas carências, todos nós, por um motivo ou por outro, para além da adoração, viemos aqui hoje. E eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui hoje, mas eu queria que agora, nesse momento, você se juntasse com a pessoa que está ao seu lado, dissesse para ele assim: comigo, eu preciso que você ore para mim. Diz para ela qual o motivo de oração. Diz: eu quero que você ore por mim, por trabalho, pelo meu casamento. Quero que você ore por mim, pela minha família. Quero que você ore por mim, pelos meus filhos. Se a pessoa que está ao seu lado. E durante alguns instantes de oração, a palavra de Deus diz que devemos orar uns pelos outros, que devemos dar suporte, suportar uns aos outros. A palavra de Deus diz que devemos confessar aos nossos irmãos, né, para que eles possam orar por nós. E não é uma mera confissão de pecados, é simplesmente virar para o irmão e falar assim: eu estou precisando de Deus na minha vida, ore por mim nesse momento. Feche seus olhos. Logo depois eu vou dar a Bíblia aqui à frente e fazer essa oração inicial. Feche seus olhos, olhe por quem está ao seu lado. Senhor Deus, o teu povo ora, o teu povo fala contigo, o teu povo está presente na tua casa, Senhor. E o Senhor é luz aqui dentro, Senhor. O Senhor é paz, o Senhor é amor, o Senhor é proteção, é cuidado. O Senhor é o nosso Pai. O teu povo ora, Senhor. Enquanto o teu povo ora, o Senhor está de ouvidos abertos, ó Pai, para cada oração que é feita aqui, Senhor. Os teus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor, Senhor, as nossas súplicas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, já vai, ó Pai, direcionando, tocando os corações, mostrando, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor disse, ó Pai: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, alivia cada situação aqui, cada pedido, cada súplica, Pai, no teu bendito e santo amor, ó Pai, no teu amor, ó Pai, que é insondável, que é imenso, ó Pai. Ó Deus eterno, trata cada coração na medida e na porção certa, Senhor Deus, para que todo aquele que veio aqui nessa noite, ó Pai, possa sair daqui cheio do teu consolo, ó Pai, cheio do teu Santo Espírito, cheio do teu cuidado e da tua bondade, Senhor Deus. Que ninguém vá para casa sem sentir o toque do teu Santo Espírito, Senhor Deus, e a tua doce voz, ó Pai, falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Assim oramos com fé, com esperança, e o teu povo ora, Pai, clamando a Ti a tua presença aqui, Senhor Deus. Esse culto é teu, ó Pai, toma o teu lugar de honra aqui, Senhor Deus. Nós estamos aqui também para te adorar, Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Que esse culto seja uma bênção nos nossos corações, alcançando a cada um de nós e toda a nossa família. Bom, eu confesso para vocês que eu estou muito feliz, né? A gente teve um dia de ontem aqui na igreja, um trabalho, nosso encontro de jovens e adolescentes. Foi uma bênção. Passamos aqui à tarde, à noite, às 5 horas, fiquei sabendo que foram embora daqui quase 11 horas da noite, né? E foi muito gostoso. Então, quero agradecer a Sofia pela organização
organização, já temos planos aí para o nosso próximo encontro agora em abril, de adolescentes e jovens, fortalecimento da nossa juventude e dos nossos adolescentes. Domingo que vem, culto de Páscoa. Como nós já temos divulgado, o culto desse ano será às 7 horas da manhã, o nosso culto da ressurreição. Culto da ressurreição, às 7 horas da manhã. A gente vem, vai na ceia, né? Se alguém precisar de carona, fala comigo, a gente organiza para buscar, tá bom? Mas já está todo mundo aqui no próximo culto às 7 horas da manhã, para celebrarmos e rememorarmos a vitória sobre a morte. Nós, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós seguimos o calendário cristão. Temos um domingo, que é hoje, chamado Domingo de Ramos. E se você observou os católicos que são mais fiéis a esse calendário, eles tiveram vários movimentos nessa direção, cultos especiais, né? Mas eu gostaria que você, nessa semana, nos 7 dias daqui até a Páscoa, consagrasse a sua vida ao Senhor, em oração, em santificação, com jejum, para que nessa semana Deus fale especialmente com você. E aquilo que você compartilhou com seu irmão agora, a sua necessidade, coloca isso diante de Deus nesta semana, Até o nosso próximo domingo. Se você puder, venha aqui na quarta-feira, à noite, 18 horas, nós vamos orar por você e pelas suas necessidades. Domingo, 7 horas da manhã. Depois do cafezão da manhã. Então, traz um pãozinho, traz um pão de queijo, faz um bolo de sábado e traz. Para a gente ter uma mesa bem farta, bem gostosa, bem bonita aqui no próximo domingo. Culto da ressurreição, às 7 horas da manhã. E passado o nosso culto da ressurreição, aí é foco total, 60 dias até o nosso arraial. Foco total na organização do nosso arraial, para que o arraial desse ano seja uma bênção, como tem sido todos os anos, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos continuar orando em nome do nosso Deus. Jesus.
vamos cantar com alegria nosso Deus. Se você veio preparado para dizimar, ofertar ao Senhor, fica à vontade nesse momento. Canta ao Senhor, a Ele eu peguei, no forno palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, entregue seu amor, canta louvor, de glória se enche
acordo com a vontade de Deus, amém? Alegre também que ajuda aqui com a gente hoje. Fazia vários domingos que ela vinha hoje com a gente, muito bom.
estamos fechando o mês de março, no dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e por isso uma série de mensagens desse mês a respeito das mulheres na Bíblia. Mulheres na Bíblia e não mulheres da Bíblia. Porque quando a gente fala das mulheres na Bíblia, a gente não está dando o devido valor que as mulheres têm na palavra de Deus, na Bíblia. Mas quando falamos mulheres na Bíblia, nós estamos, como disse na semana passada, empoderando, dando o devido valor que a mulher tem na igreja e na sociedade. No primeiro domingo do mês, eu falei um pouco para vocês, dei algumas estatísticas, alguns dados, né? E infelizmente desde 2014, quando foi criada a lei do feminicídio, isso vem aumentando ano a ano, vem aumentando não só o feminicídio, mas a violência contra as mulheres. Violência de todas as formas, não só a violência física, mas a violência simbólica, a violência psicológica, a violência financeira. Então, nós, da igreja, como vimos no mês passado, só vamos ter paz no dia que a sociedade tiver paz. Os problemas da sociedade nos alcançam. Não é à toa e não é diferente os números de mulheres evangélicas que sofrem violência, mesmo vivendo um relacionamento, um casamento, com alguém que frequenta a igreja. Com alguém que frequenta a igreja. Então, é papel da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é papel dos pastores, é papel dos conselhos, estar atentos a essa questão, orientando as famílias, orientando as mulheres, orientando os homens, para que as nossas famílias sejam exemplo para toda a sociedade. Casos de violência não existe, mulher. Não existe. 180. Às vezes nós temos, como pastores, que lidar com algumas situações difíceis no relacionamento conjugal, e quando isso chega principalmente a violência física, eu não existe. Meu papel é orientar a mulher para que ela procure a Deus, para que ela disque 190 e busque cuidar, salvaguardar a sua própria saúde. Então, homens, atentos ao comportamento, as coisas já não são mais como era antigamente, em que a mulher era uma propriedade, uma extensão do marido. Hoje as mulheres, não só hoje, mas desde o tempo em que a Bíblia foi escrita, as mulheres, elas ocupam no coração de Deus o mesmo espaço e a mesma importância que os homens também ocupam. Por isso, essa série de mulheres na Bíblia. Já vimos sobre Débora, lá no Antigo Testamento, uma juíza importante, líder, o papel dela junto ao povo naquele momento específico da história. Vimos também a respeito de Marta e Maria, dois modelos de espiritualidade a serem observados. Modelo da espiritualidade, quem anda com Deus, fazendo as coisas para Deus. E isso, Marta, que gostava de fazer as coisas para Deus. E o modelo de espiritualidade, quem dá mais valor por se relacionar com Deus, estar perto, caminhar junto, de ouvir, que é a espiritualidade de Maria. Essa foi a nossa mensagem da semana passada. Hoje nós vamos ver a Maria das mais importantes, a Maria mais importante que nós temos na Bíblia, que é a Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. E sempre que nós vamos falar de Maria, mãe de Jesus, nós, pastores evangélicos, gostamos sempre de dizer assim, e de destacar a nossa diferença em relação à Igreja Católica. E realmente, enxergamos a figura de Maria de uma forma muito diferente. Maria, nos últimos 1000 anos, principalmente, ela foi cada vez mais, através dos dogmas da Igreja Católica, sendo alçada aos títulos de Mãe de Deus, de corredentora da salvação. A gente tem até um bairro na cidade aqui que se chama Redentora, em homenagem a Maria, mãe de Jesus.
Nós gostamos de dizer assim, nós não acreditamos assim, realmente não acreditamos. Mas às vezes nós temos a tendência, nós evangélicos, de, por não termos os mesmos dogmas da Igreja Católica, de não darmos o devido valor que Maria tem. E Maria, sem dúvida alguma, ela está entre as mulheres mais importantes da Bíblia. Entre as mulheres mais importantes da Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo 1, abre aí Lucas 1, no versículo de número 35, a partir de 35, fica com a sua Bíblia, o aplicativo aberto, para você poder navegar pelos textos que eu vou passar. Ali a gente vê Maria entrando na história. Não só na história bíblica, mas entrando na história da humanidade. Já que o filho que ela teria mudaria para sempre o curso da história. Nós temos a história antes de Jesus e depois de Jesus. Devido à importância que Jesus tem ao entrar na história. E Maria foi escolhida por Deus para dar a luz a Jesus. Olha lá o que o texto diz. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. O costume daquela época era um pouco diferente do costume que nós temos hoje, né? Nós poderíamos dizer que Maria ela era noiva de José. Era uma espécie de noivado. Era um tempo que vinha antes do casamento, mas que o compromisso ali já estava fortemente firmado. A partir do momento que uma moça era dada em casamento para o homem, havia um tempo de espera, e esse tempo de espera já era contado como tempo de casamento. Mas eles não moravam juntos ainda. E aí acontece esse fato miraculoso, né? O Espírito Santo de Deus visita Maria e ela então engravida. E aí todo o desdobramento de uma adolescente, e a gente pode dizer que Maria era uma adolescente na época, ela devia ter algo em torno de 14 anos quando esses fatos aconteceram, né? E aí ela fica espantada. Ela pergunta: mas como pode? Eu posso engravidar? Eu não tive relacionamento com homem nenhum. E Deus, então, através do Espírito Santo, do anjo que aparece a ela, vai tranquilizando o coração dela, vai mostrando todas as coisas, dá o sinal de que Isabel, sua parente, já estava ali, já com 6 meses de gravidez, sendo uma mulher estéril em idade avançada. E Maria, então, ela vai crendo de que aquilo que havia acontecido com ela era algo da parte de Deus. E aqui, então, nós temos a primeira característica que eu gostaria de destacar em Maria e que todos nós deveríamos observar. Maria como um modelo de obediência a Deus. E nós vivemos numa época, meus irmãos, em que obediência é uma qualidade que está caindo em desuso. Basta vermos o relacionamento de filhos com pais, basta vermos o relacionamento das pessoas, da sociedade com autoridades, basta vermos o relacionamento de alunos com professores na escola. A autoridade é uma coisa que está perdendo valor e significado. Temos trocado o sentido de uma obediência, de um respeito para com as outras pessoas, muito em função da liberdade que nos é oferecida nos tempos em que nós vivemos, e também fruto da influência que as redes sociais têm produzido em nós. A internet tem
mexido, mudado em cada um de nós. Há um tempo atrás conversava com vocês sobre isso e lembrava vocês de que o Brasil é o país em que as pessoas ficam mais tempo na internet. Em média, 7 horas e 50 minutos. É a média de cada pessoa do Brasil na internet. É muito tempo. Muito tempo. E hoje nós somos, todos nós, somos mais influenciados pela internet do que pelos nossos pais. Somos mais influenciados pela internet do que pelos nossos professores. Somos mais influenciados pela internet do que pelos nossos pastores, nossos líderes na igreja. Escolhemos na internet quais são as pessoas que servirão de inspiração para a gente, os chamados influencers, e passamos a segui-los, dando mais valor a eles do que às pessoas que estão ao nosso redor e que efetivamente se preocupam conosco. A obediência tem caído em desuso. E quando nós não conseguimos expressar obediência nas nossas relações, obediência e respeito em relação às pessoas que estão ao nosso redor, isso em alguma medida se reflete também no nosso relacionamento para com Deus. Nós vamos vivendo uma vida em que a obediência já não é mais uma característica do servo de Deus. E não estou falando da mera obediência em vir ao culto, mera obediência aos ritos, mera obediência às doutrinas da nossa igreja, às nossas lideranças da igreja. Não é só disso que eu estou falando, mas uma obediência em que fique evidente, através das nossas escolhas. Conversava isso pela manhã com os nossos adolescentes. Você adolescente, você que vai nos assistir, o culto vai estar sendo transmitido online, mas vai subir para a internet daqui a pouco. Se quiser participar do nosso discipulado, todo domingo, aqui às 9 horas da manhã, vamos conversar, tem sido muito gostoso. Pela manhã conversava com os adolescentes sobre nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos. E não tem feito parte das nossas escolhas, não tem sido o desejo do nosso coração que a vontade de Deus se impõe sobre nós. E é aqui que paira a desobediência. Nós não damos mais tempo para ouvir o que Deus tem para falar para a gente e compreender a vontade dele, expressa através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus que se comunica conosco através das orações, meio de graça. E quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós passamos a ouvir outras vozes. E quando passamos a ouvir outras vozes, a voz de Deus vai se calando dentro de nós. E a sua vontade vai ficando cada vez mais distante da nossa compreensão, da nossa percepção. E obviamente, se eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, não terei um relacionamento com Ele como um filho obediente que se relaciona com o Pai. Maria nos dá esse exemplo, porque ela é surpreendida com algo sobrenatural. De uma hora para outra, ela apareceria em plena sociedade, 2000 anos atrás, sociedade judaica. Ela apareceria grávida. E ainda que estivesse oferecida em matrimônio para José, não viviam juntos. Não haviam tido relacionamento carnal. E ela falou: o que vão pensar de mim? O que meu noivo vai pensar de mim se eu aparecer grávida? E a gente sabe que realmente o anjo teve que aparecer para José também e convencê-lo de que aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus, e convencê-lo de que ele deveria também ser obediente e entender que o que acontecia com Maria era a vontade de Deus. E Deus fala algo que cala fundo no coração dela. Mais do que dizer que ela era bem-aventurada entre as mulheres, Deus chega para ela e diz assim: porque para mim, o anjo disse, para Deus, nada é impossível. E ela compreende então
aquele milagre que estava acontecendo com ela e que traria muitas dificuldades para ela nos próximos meses, era a vontade de Deus. Ainda assim, a resposta daquela adolescente, a resposta daquela menina, a resposta daquela mulher foi: que se cumpra em mim a tua vontade. Essa é a maior expressão de obediência que alguém pode dar a Deus. De permitir que a vontade de Deus se imponha sobre a sua própria vida, que a vontade de Deus se imponha sobre a sua própria vontade. Porque Deus não perguntou se Maria queria, Deus não perguntou se essa era a vontade dela. Ele simplesmente disse: o poder do Altíssimo te alcançará, e você conceberá, e dará luz a um filho. E ela apenas responde: que se cumpra em mim a tua vontade. Nós precisamos ser como Maria. Precisamos ser pessoas que sujeitam as suas vidas à vontade de Deus. E a minha oração e o meu desejo, meus irmãos, é que cada um de nós que estamos aqui hoje, ao voltarmos para a nossa casa, ao iniciarmos uma nova semana, tenhamos a certeza e a convicção de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E sejamos obedientes a Ele e a ela, à vontade de Deus. Obedientes à vontade de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, da personalidade e da espiritualidade de Maria, é que ela era uma mulher que entendia, agora já uma mulher formada. Jesus já tinha 30 anos, agora já tinha lá seus 40 e poucos anos. E eles vão para uma festa de casamento. Vocês conhecem essa história? Está lá em João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. João 2, 1. O texto diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse para ele: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, o que tenho eu contigo? O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Porém, sua mãe, Maria, disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. A característica que eu gostaria de destacar na personalidade e na espiritualidade de Maria é que a espiritualidade dela não estava voltada só para um relacionamento sobrenatural com Deus, mas a relação dela com Deus se dava também através do relacionamento que ela tinha com outras pessoas. A Bíblia não fala se era parente, se eram só amigos, se eram vizinhos. Não fala quem é que estava se casando. Mas Maria se preocupa com aquela família, se preocupa com aquele casamento. Era sinal de grande desonra. Hoje já seria, né? A gente vai numa festa, a gente já fica a boca miúda, né? Acabou, não sei o que, acabou o arroz, acabou a carne. Nossa, a carne estava dura. A Larissa, a carne do casamento do Marquinhos, e da Cláudia estava maravilhosa. E aí a gente já fica falando, né? Maria sabia que o povo daquela época era o povo de hoje, ia dar falação, ia dar conversa. E ela se preocupou com aquilo. Ela não queria que aquele casal que estava começando a vida, os pais que estavam apresentando seus filhos ao casamento, passassem por aquele constrangimento. Ela se compadece daquele casal e dá provas de que o relacionamento dela com Deus se dava também ao sentir a dor, o sofrimento que o outro estava passando. Ela se colocou no lugar daquele casal, e foi procurar aquele que é o único capaz de resolver os problemas impossíveis que acontecem na vida das pessoas. Quando as coisas estão acontecendo e fogem do nosso alcance, quando o relacionamento em casa não está muito bom, quando as coisas com os filhos não vai muito bem, quando o trabalho, a renda não está legal, balança a minha empregabilidade,
realidade. A renda está diminuindo, o mercado, as coisas subindo e as dificuldades vão chegando. Maria nos dá um exemplo a quem devemos recorrer. E mais do que isso, ela se compadece daquela família e procura Jesus. Você tem confiado em Deus e a Jesus os seus problemas? É a Ele, e somente a Ele, que você confidencia todas as dores e os sofrimentos que você tem vivido. Talvez você faça isso por você. Talvez você faça isso pela sua família. Sei que vocês são pessoas de oração. Mas Maria dá um exemplo que vai para além disso. Ela sente as dores daquele casal. Se compadece daquelas pessoas. A palavra que hoje nós usamos para esse sentimento, para esse tipo de comportamento, é empatia. É se colocar no lugar do outro. É experimentar, né, a dor que o outro está sofrendo. E Maria então falou: eles vão ficar constrangidos e procura Jesus. Quantas pessoas nos procuram? Por sabermos que nós somos evangélicos, para confidenciar os seus problemas, para dizer assim: Luan, ora por mim, Armin, ora por mim, eu estou passando por essa dificuldade. As pessoas nos procuram. E quando elas nos procuram, qual é a nossa atitude? Qual é o nosso comportamento? Somos como Maria, empáticos ao sofrimento daqueles que nos procuram? Ou a gente age assim, ema, cada um com os seus problemas? A espiritualidade de Maria não é essa. Era a espiritualidade de alguém que sentia dor, que se compadecia do outro, que queria andar e caminhar com o outro, e vai até Jesus para que aquele problema fosse resolvido. Mais do que apresentar o problema para Jesus, ela também age, né? Ela não fica só no âmbito da expectativa do milagre, mas ela vai até os serviçais e faz aquilo que todos nós devemos fazer. Ora, se ela era uma mulher de obediência e ela compreendeu desde da sua gravidez, desde o nascimento de Jesus, de que a obediência a Deus deveria ser a marca da sua espiritualidade, ela compartilhava desta obediência com outras pessoas. E ela chega então para os serviçais naquela festa e fala assim: façam tudo o que Jesus falar para vocês. Ora, quem pode chegar para outra pessoa e dar um conselho desse tamanho, dessa magnitude, um conselho de obediência no segmento de Deus, no segmento de Jesus, se não alguém que dá claras evidências de que é alguém que serve a Deus e alguém que serve. E se as pessoas se procuram porque veem em você alguém que tem relacionamento com Deus, compartilha das suas experiências com Deus, abençoa a vida das pessoas que te procuram e diz para elas: anda com Deus, faça tudo que Ele puder, caminhe com Ele, é a melhor coisa. Eu já falei para vocês não precisam ler a Bíblia hoje, não precisam ficar 2 horas pregando para as pessoas, basta vocês demonstrarem a pessoa que procura vocês de que vocês são servos obedientes a Deus e que a obediência ela é recompensada por Deus. A obediência ela é recompensada por Deus. Portanto, sejamos a exemplo de Maria, empático com os problemas dos outros. Por fim, quero que você abra a sua Bíblia lá em João. Deixa eu deixar aqui. João 19. João 19.
partir do versículo número 25. Uma terceira característica da espiritualidade de Maria. Agora é um momento difícil, meus irmãos. Essa semana eu assistia pela 10ª vez ao filme Senhor dos Anéis. Eu sou fã de carteirinha desse filme. E todas as vezes que passa eu assisto. Todas as vezes que passa eu assisto. E tem um momento em que o rei ele estava sob a influência do mal e ele é exorcizado e aquele espírito que estava sobre ele sai e ele recobra a lucidez. E a primeira pergunta que ele faz ao recobrar a lucidez é assim: cadê o meu filho? O filho dele tinha morrido. E aí ele vai até onde estava o túmulo do seu filho, se debruça sobre o túmulo do seu filho e diz assim: um pai jamais deveria ter que enterrar o filho. E começa a chorar. Um pai jamais deveria ter que enterrar o seu filho. Nesse momento da história aqui, nós vemos Maria vendo o seu filho pregado na cruz. E ali, a partir do versículo de número 25, o texto diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, que também se chamava Maria, e que era mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse a sua mãe: mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. João assumiu Maria, adotou Maria como se fosse a sua própria mãe, e passou a cuidar dela. A história diz que Maria viveu junto com João por muito tempo. Muito tempo. E para todos os lugares que João ia, como um missionário de Deus, Maria estava junto. E nesse momento difícil ali, aos pés da cruz, vendo seu filho crucificado, seus olhos cobertos de lágrimas e de dor, ainda assim, mesmo naquela hora de dor, de sofrimento e de desespero, aquela mulher demonstra fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Costuma-se dizer que é fácil ser fiel a Deus quando tudo está em pé. Quando o emprego está bom, quando a renda está boa, quando o relacionamento do casamento está mil maravilhas, quando os filhos estão encaminhados. A gente costuma dizer que é fácil ser fiel a Deus nesse momento. Mas como ser fiel a Deus quando tudo parece que está dando errado? Quando parece que o carro quebrou? Quando parece que as coisas estão indo em uma direção que nós não gostaríamos que as coisas fossem. Na hora dessa dor e desse desespero, quais são os sentimentos em relação a Deus que tomam conta do nosso coração? Quando um ente querido falece, quando um casamento se desfaz, quando um filho toma um caminho que nós não gostaríamos que ele tomasse, quais são os sentimentos que tomam conta do nosso coração? No coração de Maria, nessa hora de grande dor e de sofrimento, o sentimento que inundou o coração dela foi um sentimento de fidelidade. Ela foi fiel. Um traiu, o outro abandonou, muitos abandonaram, um negou, outros voltaram para casa e foram embora. E o texto aqui, João capítulo 19, diz que ali, naquela hora final da morte de Jesus, estavam ali as duas Marias, Maria Madalena e João. E não é só porque ela era a mãe, mas porque ela era uma mulher fiel, fiel a Deus.
e que reconhecia, apesar da dor, do sofrimento de ver o seu filho sofrendo, ainda assim ela conseguia compreender que ali era a vontade de Deus que se cumpria. É como se caísse dos olhos dela e ela conseguisse enxergar toda a história daquilo que Jesus falou todo o tempo. Pois sempre Jesus falava: isso vai acontecer, gente. Não há um caminho para mim. O caminho que me espera é o caminho da morte. E aquela mulher continua fiel ali, mesmo com os olhos tomados por lágrimas, com o coração amargurado, dolorido, porque vira o seu filho e a vida deixando ele. Ali ela está e permaneceu fiel. O grande desafio que nós temos é o desafio da fidelidade a Deus. O desafio de permanecermos fiéis, principalmente quando as coisas parecem que não estão indo bem. Eu digo para vocês, irmãos, experiência própria, os percalços que eu já experimentei na minha vida pessoal, de que somente Deus pode sustentar as nossas vidas nas horas de luta, de dificuldade, nas horas difíceis de vida. Só Ele atravessa para a gente o vale, a sombra da morte. Somente Deus é quem chora conosco nas noites escuras da alma. Portanto, o que cabe a mim e a você é seguirmos o exemplo dessa mulher, dessa grande mulher da história, essa grande mulher de Deus, que foi obediente, que era empática e que era fiel a Deus e aos propósitos de Deus. Minha oração nessa noite é para que você seja como Maria, para que esses traços da personalidade dela e também essas marcas da sua espiritualidade sejam também as marcas da nossa espiritualidade e do nosso relacionamento com Deus. A minha oração é para que você seja obediente. A minha oração é para que você seja empático em relação ao sofrimento de Deus. E a minha oração é para que tenhamos uma igreja repleta de homens e de mulheres, jovens, adolescentes e crianças fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que Deus segure firme nas nossas mãos e que seja Maria o nosso exemplo de devoção, o nosso exemplo de espiritualidade, o nosso exemplo de relacionamento com Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com vocês. Pai, nós estamos terminando mais um mês e tivemos algumas mulheres muito importantes na história da salvação que nos servem de inspiração. Obrigado, Senhor, pela vida de Débora. Obrigado, Senhor, pela vida de Marta e de Maria. Obrigado, Senhor, pela vida de Maria, mãe de Jesus. E que tudo que aprendemos ao longo desse mês fortaleça a nossa fé, aumente o nosso relacionamento contigo, e que o exemplo, Pai, dessas mulheres sirvam também de exemplo na nossa caminhada contigo. Queremos ser como Débora, queremos ser como Marta, queremos ser como Maria, queremos ser como Maria, mãe de Jesus. Para isso, Senhor, mostra qual é a tua vontade para as nossas vidas. Segura nas nossas mãos e não nos desampara, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos acreditar que o Senhor é o Deus de milagre. Precisamos, ó Deus, acreditar que o Senhor nos usa para abençoar a vida de outras pessoas. Mas, acima de tudo, precisamos que o Senhor nos ensine, segurando firme nas nossas mãos, a reconhecer
reconhecermos a fidelidade que o Senhor tem para cada um de nós. E possamos, ó Deus, retribuir ao Senhor também com fidelidade. Nos ensina, Pai, a sermos fiéis. Nos ensina, Pai, a sermos fiéis no relacionamento contigo. E que ao voltarmos aos nossos lares, cada um de nós aqui, seja como Maria. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês, desde agora, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Orem, jejuem essa semana. O livro que vem às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus. Thank you.